Olá, gente. Tudo bem? Estamos escutando bem aqui? Nossa Senhora. E aí, galera? Tá bem? Bom, a gente vai falar aqui com a Adriana. Vai ser muito bacana o papo, porque muita gente está entrando aí. Bom, boa Páscoa para todo mundo antes disso, né? Flavinho Venturini. Foi assim. Sensacional, muito fã. E obrigado pelo presente, viu, Flávio? Tá, o som tá bom, Tiagão? Que bom, Tião, que bom, Thiago. Obrigado, cara. Bom, cadê? Ela vai entrar aqui já já, Adriana, que vocês vão amar. Ó, Manuelzinho, salve! E aí? Cara, obrigado aí pelo presente, pelo livro, viu? Mas, gente, é só entrar no Instagram do Manuel Soares lá, que ele vai dar as dicas do livro que vocês vão gostar muito, viu, cara? Vamos falar aqui com a Adriana, que me ajudou muito nessa minha empreitada aí sobre síndrome do pânico e, né, e crise de ansiedade que eu tive. Vamos aqui, peraí, vamos aqui. Deixa eu entrando aqui, ela vai entrar aqui, que eu já pedi para ela entrar. Depois eu vou gravar essa live aqui pra gente deixar aqui, ok? Adriana, tudo bem? Oiê, tudo E bom, aí, Marcelo? tudo e você? Tudo E jóia. aí? Tá me ouvindo bem? Eu tô. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, vocês estão ouvindo a Adriana aí bem, gente? Olha, Beatriz, tudo bem? Bom, então deixa eu contar um pouco para vocês, gente. O que se trata isso? Geralmente de 15 em 15 dias eu falo aqui sobre... Resolvi fazer essa cruzada nesse momento que está todo mundo passando por isso, de síndrome do pânico e crise de ansiedade, ok? Que eu passei. Eu ainda tenho uma sequela, eu tenho um zumbido no ouvido até hoje. Depois eu vou fazer, depois quando acabar aqui às 9h10, eu vou estar no Clubhouse também, falando sobre esse assunto, com especialistas e com uma amiga querida. Olha o Manuelzinho aí. E então, o que acontece, gente? Eu fiz alguns tratamentos com isso que eu tive, né? O mais legal disso tudo é que tem cura e acho que quase 10% da população brasileira sofre por isso e está sofrendo por isso com essa pandemia também. Eu fiz tratamentos, eu faço yoga toda semana. Eu faço... Toda semana não, perdão, todo dia, na parte da tarde. Me alimento bem. E procurei uma terapia, né? E uma das terapias que eu procurei foi a barra de Access que Tutu Fernandes, que é meu amigo, me indicou. Então, eu vim trazer a Adriana aqui para falar um pouco sobre isso, que é incrível o trabalho dela. Inclusive, estou lendo alguns livros que eu queria também que ela falasse desses livros aqui. Então, Adriana, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui para falar com o público todo, para as pessoas tirarem suas dúvidas. Vocês podem fazer perguntas para ela. Então, fala um pouco o que é esse trabalho que está me ajudando tanto nesse momento e como é que ele consegue modificar as pessoas. Primeiro, dá uma apresentação do que se trata isso. Tá jóia. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade de falar um pouco dessa ferramenta, né? Porque o Access, ela é um conjunto de ferramentas que existe há mais de 30 anos. Só que no Brasil, ela tem sido divulgada nos últimos 5. Então, é uma alegria estar podendo falar um pouco dela aqui para as pessoas, porque ela vem contribuindo para muita gente com ansiedade, síndrome de pânico, falta de foco e insônias. E ela é uma ferramenta que ao longo, né? Eu, por exemplo, já pratico ela há 3 anos e ela vem assim contribuindo com muita gente, né? Então essa oportunidade de falar dela aqui hoje é realmente um presente, porque eu tenho certeza que ela vai poder também ser uma ferramenta de ajuda, né? Como você falou, você pratica yoga, meditação, tem o seu acompanhamento, né? E o Access também ele chega para contribuir com essas síndromes, né? Que hoje em dia a gente cada vez mais vê com tanta frequência, né? E a pandemia ela chegou para trazer isso realmente à tona aí para muita gente. Então, barras de Access, a gente diz que é a primeira ferramenta, né, que a gente conhece no Access. Por quê? Porque ela chega para
dissipar esse campo energético, né, que a gente trava no nosso corpo quando a gente não está em estado de presença. O que acontece? A gente em estado de presença, nós estamos perceptível, né? Estamos percebendo tudo e todos. Quando a gente começa a permitir que sentimentos e emoções interfiram no nosso, primeiramente na nossa mente, e depois no nosso ambiente, a gente sai desse estado de presença e a gente começa a viver a partir de sentimentos e emoções, e não mais pela realidade, né? Um exemplo bobo disso é quando a gente, por exemplo, né, tá com muita raiva de algo, a gente tem um comportamento que quando a gente retorna para o estado de presença, às vezes a gente diz, puxa vida, não precisava ter dito isso, não precisava ter me comportado dessa maneira, né? Então, quando a gente começa a ter as nossas barras corridas, que é, né, o termo que a gente usa dentro do Access, quando a gente pratica essa ferramenta, a gente começa através de leves toques, ok? No nosso crânio, a dissipar essas cargas energéticas, e é como se a gente fizesse sinapses e começasse a liberar essa energia que a gente travou no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está ansioso, geralmente é quando a gente está com a nossa mente lá na frente. E a mente lá na frente criando o quê? Não coisas boas. Porque se a gente está com a mente lá na frente, pensando nas férias, né? A gente não está ansioso, a gente está ótimo, a gente está maravilhoso. Claro. Mas quando a gente começa a desenhar problemas, é quando a gente começa a trazer para o nosso campo energético essa energia de ansiedade, que junto vem com inseguranças, com medos. Medos de quê? Geralmente esse campo de ansiedade, ele bate em três teclas muito fortes na nossa vida. Uma é a situação financeira, a outra é a saúde e a outra é no relacionamento. Então, quando a gente está desenhando na nossa vida algum problema, por exemplo, no nosso relacionamento, algum medo de doenças, e aí foi aonde a maioria das pessoas se encaixaram nesses últimos 12 meses, né? Ou então, quando a gente está desenhando problemas econômicos, que também foi um outro fator agravante nesse período, né, que a gente vem vivendo, é onde a gente começa a desencadear, né, preocupações, ansiedades, e aí o passo seguinte, que é justamente a síndrome do pânico. Só que a gente mergulha nisso energeticamente sem a gente perceber. Por quê? Porque também existe uma polaridade muito grande. Toda forma, pensamento, ela cria um campo energético. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, nesse exato momento, aonde elas estão vibrando? Elas estão vibrando justamente na preocupação econômica, na preocupação de saúde. Então, basta a gente se distrair um pouco do nosso estado de presença, que automaticamente a gente é conectado nesse campo energético. Sim. Então, muitas vezes não é nem nosso. Mas, por exemplo, você vai num ambiente. Quantas vezes a gente entra em determinados ambientes que a gente está bem e a gente sai de lá péssimo? Né? E a gente diz, puxa vida, fui ali, saí dali mal. Por quê? Porque a gente funciona meio que como esponja, né? E aí, isso acontece também no campo da preocupação e do pensamento. A massa, o coletivo, nesse exato momento, ele está vibrando num campo energético que a gente chama de baixa vibração. Porque é onde está atingindo o maior número de pessoas. Então, quando a gente começa, através da técnica de barras de Access, a dissipar esses campos energéticos, do qual a gente se alinhou, do qual a gente trouxe para o nosso corpo físico, a gente começa a estar em estado de presença. Quando a gente está em estado de presença, abre um novo olhar. Quando você olha, por exemplo, para aquela sua preocupação, uma preocupação no coletivo, a preocupação para onde estava indo o nosso país, né? Todo o cenário que está ao nosso redor, quando você se conecta nesse campo, se você não está em estado de presença, você automaticamente se associa a ele.
Então, a técnica, ela junto, né, com outras, que eu digo sempre, né, quando você chegou, você falou para mim, né, que você já praticava meditação, que você estava fazendo yoga, atenção alimentar, e eu digo sempre, maravilha, porque quanto mais as nossas escolhas, elas estão a benefício, né, dessa situação, mais rápido a gente tem um resultado. Mas o principal é a gente, através dessa ferramenta, a gente se conectar com o nosso eu. Perceber aonde a gente está se associando a energias, ok? Que estão nos tirando do foco. Por isso ela ajuda muito, inclusive para as pessoas que estão, por exemplo, que trabalham. Eu tenho clientes, né, que advogam, né? Então eles gostam muito de receber, né, uma sessão de barras, porque justamente eles conseguem ter mais clarezas na leitura dos processos, né? Ela traz muito foco, estado de presença. E para tudo. E na hora que a gente não está em estado de presença, é onde a gente vai com a nossa mente lá no futuro e se conecta nesse campo da ansiedade. Adriana, perfeito. Eu vou abrir aqui os comentários, porque para deixar as pessoas participarem, que o barato é isso, né? A gente poder trocar com as pessoas que estão entrando aqui na sala. Perguntas, né? Então, para as pessoas tirarem... Então, vou ativar os comentários de novo. Tem uma pessoa que perguntou, qual é a diferença da barra para o reiki? Ah, ok. Então, o reiki é uma técnica, né, que trabalha sempre com energias, né? Eu não sou reikiana, tá? Eu já recebi uma sessão de reiki, né, onde é um processo sempre energético. Barras é uma ferramenta onde você toca, são 32 pontos, tá? Desculpa, só te interromper aqui. Qual é o seu Instagram que as pessoas estão perguntando aqui? O meu Instagram é Adriana Musitano. Alguém escreve aí que Adriana Musitano, gente. Aqui Adriana o Gelson. Musitano. Ó, o Gelson botou Adriana Musitano, tá? Isso. Adriana Muzitano. Enfim, fala um pouco dessa diferença e também responde aqui outra pergunta de como é que é o procedimento, né? Porque eu sei que eu chego lá, eu deito numa maca e você fica fazendo com as mãos assim. Então, qual é a diferença do reiki? Desculpa te interromper, só para as pessoas pegarem o teu Instagram, do reiki para o barra. Então, eu não pratico o reiki. Como eu falei, eu já recebi, né? Eu sei que o reiki trabalha, você recebe essa energia, né? E você vai trabalhar também no campo energético da pessoa. Eu vou falar sobre barras, né? Que é a técnica com a qual eu trabalho. Barras, você vai tocar, tá? Em 32 pontos localizados no crânio, onde a gente vai ativar a barra de poder, tá? Onde a gente vai resgatar essa energia do nosso eu, que é muito importante para quem, por exemplo, quando a gente chega normalmente, né, tá buscando uma ajuda, é muito importante a gente perceber que tudo está em nós, né? Então, então a gente começa a trabalhar a nossa ativação da energia da própria pessoa. Depois a gente começa a dissipar, ok? Os campos energéticos, a gente tem um ponto, né, que são os implantes distratores. E os implantes distratores, eles são o quê? São todos os sentimentos e emoções dos quais a gente se alinhou e concordou e a gente travou no nosso corpo. Né? Tá. E esses, eles vêm muitas vezes até de crenças, né, da nossa família, né? Quando a gente lida com dinheiro, quantas vezes a gente aprendeu que a gente só vai ganhar dinheiro na vida se a gente trabalhar duro? Porque se não for... E aí, a pessoa muitas vezes, às vezes tem oportunidades, porque o talento dela é um talento natural, com algumas coisas, e ela não abre espaço para perceber outras oportunidades, porque de repente ela teve uma crença enraizada desde a infância que ela só teria algo na vida se fosse desta maneira, ok? Então a gente começa a trabalhar, né, uma nova percepção com relação ao dinheiro, com a nossa criatividade. Quantos de nós tivemos a nossa criatividade travada, né? Porque a nossa
verdadeira essência, a nossa exuberância, de repente, num determinado local onde nós estudamos ou que nós frequentamos, aquilo era demais, aquilo não se enquadrava naquele padrão, e aí o nosso eu foi guardado lá em uma caixinha, né? Os nossos relacionamentos, depois nós temos, a gente trabalha crenças também, com relação ao nosso corpo, a alegria e vários outros pontos, né? Que são 32 pontos energéticos dos quais a gente trabalha a dissipação dessa energia que ficou no nosso corpo e que a gente, durante uma sessão de 1 horinha, como você falou, a pessoa deita na maca e o praticante... acupuntura sem agulha. Vamos brincar, vamos dizer que é uma acupuntura energética. Sim, não tem agulhas, né? Não é chamada acupuntura, mas é como se fosse pontos energéticos que a gente trabalha, né? Uma acupuntura energética. Adriana, o Wilson está perguntando se ele pode... Duas perguntas. O Wilson está perguntando se ele pode estudar a barra de Access e outro é o Leandro. Não seria necessário uma ressignificação dessa crença com mudança, como também... Ou apenas o toque de barra faz essa parte? Gratidão, Leandro, pela pergunta. Mega contribuição. Então, todos podem estudar essa ferramenta. Todos podem ter essa formação. Eu tenho, inclusive, crianças que aprendem, né? Porque o bacana é a gente se apropriar desse conhecimento e a gente poder, por exemplo, ser um ponto de luz, um ponto de cura dentro da nossa casa. Como seria uma mãe que percebe um filho que está precisando, né, de repente, a sair desse espaço de ansiedade e ela poder ser a pessoa que vai ajudar o filho, ou a esposa, o marido, ou vice-versa. Então, é uma ferramenta que todos podem aprender. Eu já tive várias crianças, e o Access tem uma coisa muito bacana, né? Que até 15 anos, crianças, além de serem muito bem-vindas, elas não pagam, né? Então, muitas vezes eu recebo pessoas lá no meu espaço, mães que vêm com os filhos para aprender, e em casa ela passa a ter a pessoa para poder trocar, né? Então, ela faz no filho, no marido, e o filho que aprendeu junto também pode tá aplicando nela, e dentro de um ambiente familiar você já começa a praticar a ferramenta. E o Leandro fez a pergunta que... Pode repetir, Marcelo? Como é que foi a pergunta lá que ele fez? Leandro foi... Você ficou lá embaixo, já não lembro direito. Tá aqui, pera. Seria uma ressignificação dessa crença com mudança do comportamental ou apenas o toque da barra faz essa parte? Exato. Apenas o toque da barra. Isso é uma coisa muito bacana e o Marcelo pode confirmar. O que acontece? A diferença de outras terapias e a diferença, por exemplo, do próprio... de outros terapeutas, vamos dizer assim, a gente, para fazer uma sessão de barras, a gente não precisa fazer uma anamnese, tá? A pessoa chega e ela não precisa tocar, vamos dizer assim, na dor, na ferida, para que a gente possa atuar. E a coisa bacana é que muitas vezes a gente se comporta de uma determinada maneira por algo que aconteceu na nossa vida lá atrás. E hoje é só reflexo de algo que a gente teve na nossa infância ou teve num trauma na vida escolar. Então, é muito bacana porque você, quando recebe uma sessão de barras, você não precisa ir até a dor para que ela possa ser dissipada. Você simplesmente entra em estado de permissão, né? Pedindo, né, uma mudança na sua vida, porque as pessoas que chegam, né, até o meu consultório, justamente elas estão na busca disso, né? Na busca de uma mudança, na busca de uma cura, na busca de uma nova possibilidade. E quando você está nesse espaço de permissão, é quando a ferramenta justamente atua. Porque você, como terapeuta, você pratica, né, a técnica e a pessoa recebe. E várias outras coisas que você nem imagina estão sendo liberadas naquele momento. E a coisa mais bacana, que também muitos relatam, e você pode confirmar, né, Marcelo, é o estado de paz que você fica quando você termina né, a sessão. E tem uma coisa muito legal. Boa noite a todo mundo, gente. Se eu não falei com algumas pessoas. Que
eu descobri uma coisa muito legal, que às vezes eu saio com um insight de lá, né? Eu até te falei isso outro dia, com foco muito... Eu falei, cara, me deu um insight um dia lá no meio do tratamento. E tem uma pessoa que perguntou aqui, como é que você trata isso, Adriana, com a insônia, com pessoas que têm insônia? A insônia, geralmente, eu brinco sempre, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Sabe quando você estaciona seu carro e que você para com ele, né, na garagem e você sai, né? Em teoria, esse carro, ele deveria, quando você estaciona, estar desligado, né? A insônia é quando você vai dormir e é como se você tivesse deixado seu carro ligado. Como se aquele motorzinho, ele tivesse ainda rodando. E geralmente isso está acontecendo porque você não está em estado de presença, porque o estado normal do corpo seria aquele de ir para a cama e dormir. Isso seria a natureza normal. Mas quando você está soberbado de pensamentos, né, é como se você estivesse indo para a cama com o seu motor ainda ligado. É como se você tivesse estacionado e não tivesse feito aquela virada de chave. Quando você começa a praticar essa técnica, naturalmente você começa a dissipar esses campos energéticos que estão travados em você e isso começa a te dar um relaxamento muito grande. A gente tem um ponto, né, justamente que a gente chama paz, calma, bondade e gratidão. Quando a gente começa a liberar isso, rapidamente, digamos assim, insônia, palpitação, são uma das coisas que geralmente as pessoas me relatam que elas tiveram um resultado muito rápido. Tanto que eu digo sempre, né? Quando a pessoa tem a possibilidade de receber 2 ou 3 sessões mais próximas, isso é uma das primeiras coisas que as pessoas relatam. Então a gente coloca aqui o Instagram dela aqui, quem trabalha com a Adriana aí, para as pessoas saberem. Tem gente de Porto Alegre e outros estados que querem poder falar com você. Então, legal. Quem puder, coloca o Instagram dela aqui. Mas por exemplo, assim, você vai à noite fazer a barra de Access com você, um tratamento. A pessoa tem insônia. Como é que você consegue desligar? Através do tratamento, desse trabalho que a gente faz? Você consegue fazer ele fora do seu consultório? Não, presencial, que é o mais importante, né? Exato. Ele é presencial, né? Mas quando a gente começa já depois de algumas sessões, né? Quando você começa a esvaziar, eu brinco sempre também que a gente ter as nossas barras de corrida é como se a gente parasse com essa tagarelice, né? Que a gente tem uma mente que fica ali, né? Se comunicando, tagarelando o tempo todo. E quando você começa a praticar, é como se você estivesse realmente desligando. Quando você está em estado de presença, quando você está praticando meditação, yoga, você percebe isso, né? É como se você estivesse esvaziando a mente. E isso é uma das características que a gente percebe logo quando a gente pratica as barras de Access. Que a gente para com essa tagarelice. Então, o benefício justamente para a insônia, para a gente ter uma mente mais pousada, vem rápido justamente porque isso é uma das primeiras coisas que a gente percebe no nosso corpo. Quando a gente começa a estar nesse estado de paz, de tranquilidade, naturalmente a gente tem ótimos benefícios com o sono. Tá, e tem uma moça aqui que você perguntando, ela está na menopausa. Isso é terrível, tem algo a ver com a coisa da ansiedade, tudo? Como é que a barra faz isso? Pergunta... A gente no Access, aí eu já vou falar né, porque o Access, como eu falei no início, é um conjunto de ferramentas, né? E a Barras, ela vai trazer a gente para um estado de consciência, ok? Através de processos corporais do Access, a gente tem ferramentas também que podem dar benefício para processos corporais, tá? A Barras, ela vai trazer a gente muito para um estado de presença e quando a gente está em estado de presença, automaticamente a ansiedade, a gente tem benefício, automaticamente insônia, falta de foco e outras coisas, elas começam a rapidamente a gente perceber essas mudanças. E nos outros processos do Access, a gente tem possibilidades de abordar outras funcionalidades do corpo,
né? Mas funciona à distância, Adriana, ou não? Para a distância, a gente tem outras técnicas, tá? Eu também sou praticante de SOP, que é uma técnica à distância, que a gente abre digamos assim, um outro modo de trabalhar, tá? O SOP, ele é feito à distância. A energia, né? Ela não tem barreiras, né? A energia, ela está em todos os lugares. Nós somos um campo energético e então, o SOP é uma técnica que a gente pode trabalhar à distância. Barras de Axis sempre presencial, tá? Mas uma coisa que eu falei no início, que o Axis no Brasil, ele já está há mais de 5 anos, né? E nós já somos mais de 20 mil praticantes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, com certeza, né, lá do norte ao sul, né, tem alguém que pode, com certeza. Eu estou vendo aqui autismo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre autismo. Sim, sim. Uma moça perguntando que o filho dela tem dificuldade para dormir, sono do autista. Eu tenho um irmão também autista, né? Então, sei bem que é isso. Como é que é o sono? Como é que você pode tratar o sono de um autista com a barra? O melhor presente que quem tem uma pessoa autista do lado é aprender essa ferramenta. Porque os relatos que eu tenho de pessoas com autismo, que eles têm uma percepção enorme, né? Quando a gente começa a atender, eles percebem, né? A energia no corpo, eles têm uma percepção, né? Muito maior, né? Então, uma das coisas que eles falam é justamente isso. Eles relatam mais alegria, eles relatam mais tranquilidade, eles relatam paz. É como se eles que estão conectados com tudo e com todos, né? Onde eles têm uma audição muito mais apurada, um olhar. Então, você poder correr as barras de uma pessoa com autismo, e a melhor coisa, porque, por exemplo, o menino que eu atendo, ele tá ali no mesmo prédio que eu, né? Onde eu tenho meu consultório. Então, eu vou até o espaço da mãe dele atender, justamente porque ele não gosta de se deslocar, ele gosta de estar num espaço onde ele já está familiarizado, né? Então, a primeira vez que ele veio lá, ele ficou um pouco irrequieto. E aí eu me disponibilizei, visto que era ali no mesmo prédio, a ir até o espaço da mãe dele, e aí eu faço esse atendimento lá. E é ótimo para ele. Então, quando uma mãe aprende essa técnica, né, ou alguém de casa, alguém próximo, é um presente grandioso. Ou seja, a mãe pode fazer no filho que tem... Sim. Pode manda fazer um DM, a mãe no filho. Paty, manda um DM para ela, para Adriana, coloca aí de novo o hashtag da Adriana e manda um DM para ela que ela vai te auxiliar, né, Adriana? Sobre como é que você pode aprender isso, né, e fazer isso no seu filho, não é isso? Exatamente, ela pode aprender e ela pode, com certeza, ser, assim, um presente realmente, você poder estar a qualquer hora, né, você poder, quando ele dorme, você Sim. poder ajudá-lo. A melhor coisa é quando alguém dentro de casa, isso é muito bom. A outra coisa aqui, uma pessoa perguntou, a ATM, eu já tive isso aqui, inclusive, desencadeado pelo bruxismo, essa técnica funciona com esse problema? Eu já tive casos de pessoas que me relataram que elas tiveram benefício com o bruxismo, porque o bruxismo também é uma forma, né, de um sono irrequieto. Sim, com ansiedade, né? Exatamente. Então, com certeza você tem benefícios sim, tá? Porque você fica mais tranquilo, né? Eu digo sempre, as pessoas dizem assim, nossa, Adriana, porque eu sou mãe de 5 filhos, né? Então as pessoas falam assim, nossa, Adriana, você é mãe de 5 filhos, como você faz ser tão tranquila? Eu digo, eu tenho minhas barras sempre corridas. É verdade, você tem 5 filhos. Ô, Adriana, e outra coisa, tem pessoas aqui de Campinas, Porto Alegre e Vitória do Espírito Santo. As pessoas, tem gente que faz barra de axis nesses lugares, nessas cidades? Com certeza, com certeza. Tem sim, e quem tiver interesse em aprender a técnica, ok? Nós estamos fazendo, na próxima semana, inclusive,
cursos online. Então, de qualquer lugar do Brasil, se tiver gente de fora do Brasil aqui assistindo essa live, é possível de qualquer lugar estar aprendendo. E quem preferir cursos presenciais, como eu falei, estamos já espalhados pelo Brasil inteiro. Não, é incrível. Eu fiquei muito impressionado no começo, quando eu nas primeiras sessões. Primeiro, uma ansiedade grande de estar lá deitado na cama e ver aquela pessoa que eu não conhecia, você, com aquela mão e fazendo assim. Depois eu comecei a me entregar, né? E acreditar no processo e ver os benefícios que ele me trouxe, né? Com foco, com a calma. Ao mesmo tempo, não quero muito ficar dependente da barra de Access, mas eu me sinto, quando eu vou lá na sessão presencial com você, é uma coisa realmente bem reveladora, né? Muito necessária para quem faz. E também queria falar um pouco, Adriana, dos livros que você me indicou, que eu estou lendo, que eu estou adorando. Se falasse um pouco desses livros para as pessoas comprarem aí, enfim, pela internet, né? Inclusive, eu comecei na semana passada, eu estou fazendo, fica gravado, tá? Mas eu às 6 da manhã, eu estou fazendo um bate-papo, uma live chamada Café, Consciência e Cultura, né? Porque eu estou pegando vários livros, né? Eu sou uma amante de livros e todo dia eu estou pegando assim, uns insights desses livros que transformaram realmente nos últimos 5 anos, trazendo muita consciência, né, para o meu dia a dia, onde eu estou trazendo, né, esses insights e batendo um papo 20 minutos, bem tranquilo pela manhã. Mas os livros, por exemplo, que eu indiquei pro Marcelo, foi um livro assim que transformou demais a minha vida, que se chama O Gênio Pessoal. É um livro do mestre Jairo Carlos, uma pessoa assim magnífica de São Paulo. Sensacional. É sensacional. E esse livro, uma amiga me presenteou ele e ele ficou na minha cabeceira por quase 2 anos, esse livro. Até o dia que eu entrei no flow dele, comecei a ler e devorei. Eu acho que era o momento, né? Porque é o que eu digo, né? A consciência é assim, né? Ela passa ali para todo mundo, mas é o seu momento do despertar que vai te dar a possibilidade de perceber aquilo que está disponível, né? Perceber as palavras. O gênio pessoal, né? O Gênio Pessoal. Né? O Gênio Pessoal é um livro do Jairo, eles estão de São Paulo. E realmente mostra tudo aquilo, todo o poder que está em nós, né? E que a gente não percebe. E a comunicação do mestre Jairo é muito bacana porque é muito simples. Então é aquele livro que é para todo mundo, né? É uma linguagem muito leve. Eu achei muito interessante. E aquele do Reis também, do americano, O americano é Sendo Você e Mudando o Mundo. É de um dos fundadores do Access. Impressionante. Que era um quiroprata, né? Ele era quiroprata. Ele é um massoterapeuta. Massoterapeuta, exatamente. E americano, ele é um dos fundadores do Access, né? Junto com o Gary Douglas. E esse livro que ele escreveu é muito lindo, porque é Sendo Você e Mudando o Mundo. É a gente resgatar as nossas habilidades, os nossos dons, talentos, aquilo que a gente é e que a gente perdeu ao longo da nossa vida. Totalmente. Porque a gente se alinhou e concordou com modelos da nossa família, modelos da nossa sociedade. Muitas vezes, eu, por exemplo, né, a minha formação, a minha vida escolar foi sempre em escolas, né, muito rígidas. Então, principalmente o pessoal da nossa geração, né, Marcelo, se a gente teve, né, uma escola, né, um pouco mais rígida, nossa, quantas coisas ao longo do caminho, né, a gente deixou do nosso eu verdadeiro, porque de repente a gente tinha que caber naqueles modelinhos da sociedade. Totalmente. Então esse livro traz muito essa consciência, muito bacana. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória. Esse é um mantra do Access. Mantra maravilhoso. Olha só, gente, guarda isso aí. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você fala isso com muita força dentro de você, que as coisas tendem a dar certo.
Eu gosto também, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. é o mundo, né? Essa contradição toda que nós somos, É né? muito legal. Vamos deixar essa dica. Vamos pedir aqui para o pessoal que está aqui, os alunos, para colocarem aí para o pessoal. Coloque isso Eu vou aí, deixar gente. essas duas dicas, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É um mantra do Access, né? É um mantra que quando a gente se reconhece, né, que nós somos moléculas e que moléculas vibram, isso é uma vibração, né, de altíssima calibragem, onde a gente, quando acorda e a gente conecta as nossas moléculas nesse campo vibratório, né? E quando a gente, no desenrolar do nosso dia, às vezes quando a gente pega um trânsito aqui no Rio de Janeiro e começa a praticar esse mantra, é como se assim, né? Os sinais começam a ficar verde, os carros começam a abrir espaço, são as pequenas mágicas que vão acontecendo na nossa vida, né? E é muito bacana também repetir antes de dormir, porque é uma outra forma também do nosso corpo desacelerar e ir para esse espaço também vibratório, onde tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Isso é muito legal. Isso é impressionante, a força que esse mantra tem. Você que acredita em qualquer religião, tem uma coisa que é a energia, né? Que eu acho que eu estou descobrindo agora, e por trabalhar também nesse ramo de arte, e estar ligado com isso muito claramente, e todos nós sentimos isso, pessoas que também não trabalham com isso, você às vezes não entra num lugar e a energia dessa pessoa não bateu comigo, né? Então, realmente é energia, né, gente? Tudo é ligado à energia, a energia que a gente emana, a energia que as pessoas dão pra gente. E isso cria uma coisa dentro de você, essas palavras, que é que nem você... outra pessoa falou, física quântica, total. Total. É física quântica. Total. Tem um livro que eu tô lendo, que eu li, são 7... Como é que é? 7 formas da filosofia. Eu te dei até outro dia o nome, não foi? Do italiano lá, que é maravilhoso. Fala um beabá, um livro cinza, pequenininho. Eu esqueci, eu vou lembrar aí. Mas, enfim, é tudo energia, gente. As moléculas que ela fala, o que ela faz com a gente, que a Adriana faz com a gente, isso que a gente fala é impressionante. Você falar isso, uma pessoa botou aqui, fala isso 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite antes de dormir. Eu falo isso pela manhã e eu começo a manhã sorrindo. Então você tem que começar amanhã sorrindo, mesmo se você tiver com problema. Porque... Até o problema chega mais leve, né? Total. A gente começa a encarar ele de uma forma diferente, né? Porque é o que eu digo, quando a gente diz tudo vem a mim, é tudo. Mas vem com facilidade, alegria e glória. Então, até mesmo quando vem o pepino, né? Porque às vezes são coisas que a gente precisa resolver. Mas ele chega e você vai encontrar aquela pessoa que vai te ajudar a resolver e as coisas vão se ajustando, né? Totalmente. A barra de Access já trabalha isso, né? De uma maneira muito concreta, né, Adriana, assim, eu acho que o teu trabalho, ele me fez, por isso que eu queria fazer essa live com você, para as pessoas conhecerem um pouco mais de essa maneira como é que você aborda, né, esse trabalho que é genial, de uma maneira muito simples, né, que realmente é tudo ligado à energia. E não é abstrato, gente. Não é uma coisa, não, meio semente. Não. É concreto. É concreto. Funciona. Está funcionando no meu caso. Eu sofria e sofro de síndrome de pâncreas, crise de ansiedade. Tive uma crise bem forte. E a barra foi uma das coisas que realmente está me ajudando, né? Então, é impressionante você que passa por isso. Você pode ter essa... assim, muitas vezes as pessoas, quando nós fomos criados, né, numa sociedade onde as pessoas repetem muito, né? O ver para crer, né? O São Tomé, né? Só que a gente, por exemplo, a gente tem a gravidade que a gente não vê, mas se eu solto isso aqui, ó, a gravidade está aqui, mas a gente, não toca. Então, quando a gente se abre
para esse espaço de que existem, né, coisas que os nossos olhos não veem, mas que podemos perceber, quando a gente entra nesse espaço de permissão, nossa, a gente transforma. Transforma primeiro a nossa vida, que é o que eu digo sempre, né? Eu gosto sempre de repetir, né? A gente, quando entra no avião, quando eles passam lá as informações de primeiros socorros, como é que eles falam? Primeiro, em caso de pânico, coloque a máscara. Depois, ajude crianças ou idosos, né? Então, a gente na nossa vida, quando a gente cuida da nossa energia, nós podemos ser uma amiga melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, né? E aí a gente começa a mudar a energia ao nosso redor. Quando a gente fica o tempo inteiro focado no outro, a gente descuida da gente, né? E a barra de Axis também tem uma coisa assim, o grande sofrimento nosso é viver no passado e no futuro, né? E esse que era que estava me fazendo sofrer também, está sofrendo, milhares de pessoas estão passando por o que eu estou passando. Quando eu divulguei isso, e falando sobre esse assunto, eu fiz um comentário, foram mais de 215 mil pessoas falando sobre, curtindo e falando disso. Eu vi quanta gente passa por isso, né? E as pessoas perguntam, pô, Marcelo, mas você é um ator bem-sucedido, uma família bacana, você não tem ansiedade, não tem isso? Eu falei, o quê? Você não tem regra. Se as coisas não têm a menor regra, ela acontece e vem. Esse livro que uma pessoa comentou aqui, O Poder do Subconsciente, do Murphy, é incrível. Ele fala de uma coisa que me impressionou muito, gente, que eu vou contar para vocês, que é o seguinte. Um rapaz estava no corredor da morte, nos Estados americanos tem pena de morte, e ele estava com um pânico, com uma ansiedade muito grande de ser morto, e pediu às pessoas que iam dar injeção letal para ele, e falou, olha, por favor, não me faz sofrer, não quero sofrer. O cara falou, tudo bem, você não vai sofrer. E na hora, meia-noite, que era o horário que eles iam, e o rapaz ia tomar injeção letal, colocaram água com açúcar no braço dele. E os médicos falaram para ele, então a gente acabou de botar o veneno aí, né, que vai, quer dizer, a fórmula que vai te matar, então aí falar um padre, fez essa emoção para ele rezou, mas ele estava muito em pânico. E eles fizeram um teste na cabeça do cara, o cara morreu sem ser envenenado, né? Sem ter uma injeção, apenas pela cabeça. O que eu quero dizer com isso? Como é que a nossa cabeça, ela nos trai e ela nos ajuda, né? Outro exemplo, o Henrique Caruso, que era um grande cantor italiano, em pânico antes de entrar no Scala de Milão, acima do pânico, não vou conseguir cantar nesse dia. Todos nós já passamos em falar em público, entrar no avião, lugar fechado, muitas pessoas, eu já tive isso com plateia, vou esquecer o texto, enfim. E o Caruso teve um pânico, foi para o camarim, mandou cancelar o espetáculo. Quando ele estava para o camarim, indo para o camarim, ele conversou com a crise, como se a crise fosse uma entidade. Ele separou o pânico e falou, não, você não vai me dominar. Sou mais forte que você, eu vou vencer. Ele foi e cantou, deu certo. Ou seja, estou dando dois exemplos, né, Adriana, que como a nossa mente nos ajuda e nos inferniza, né? Exato. Exatamente, a mente mente. Eu digo a mente mente. A mente mente. Eu hoje aqui, né, no almoço de Páscoa, a gente estava falando aqui, eu tenho uma tia que ela já tem 80 e tantos anos. E ela, desde os 49, que ela diz, eu não sei se eu tô com 48 ou 49. Ela tá com 80 e tanto e ela tá ótima. Ela tá ótima. Mas ela brincando, ela, desde que ela passou, né, ela, quando chegou nos 50, ela resolveu que ela ia ter 48 ou 49. E assim ela encarou os 50, os 60, 70, 80. E ela é uma pessoa divertidíssima, alto astral. E é muito engraçado, hoje em dia a gente se diverte, né? A gente fala, com quantos anos? Ela, eu não sei se é 48 ou 49. Ela ficou ali. E assim ela vibra, assim ela escolheu, né, conduzir os próximos anos da vida dela. Isso é muito... E ter essa consciência, e você falou, né, aqui antes, por que eu me identifiquei também muito com o Axis, né? Porque o Axis me levou para um espaço, né, da simplicidade.
Porque, primeira coisa, né? Quando eu comecei lá atrás, né, a interessar, né, sobre física quântica, já a palavra física me assustava, porque eu no período escolar, física não era o meu forte. Então, tudo aquilo que eu escutava, falava de física quântica, eu falava assim, isso aqui não é para mim. E aí, olha, eu bloqueava a minha mente para esse mundo. Porque eu conectava a uma dificuldade escolar que eu tinha lá atrás. Quando, através do livro Gênio Pessoal, de uma forma muito simples, todo esse mundo, né, me foi, digamos assim, foi abordado, não levando ele para o lado da física e metafísica, mas do lado natural da nossa vida, que a gente percebe, né, o nosso universo, o quanto ele é abundante, o quanto a vida, né, tudo aquilo que tem de natural e simples. Quando a gente vai para o simples e para o natural, a gente absorve e traz isso para o nosso dia a dia com muita tranquilidade. Porque a gente se conecta com aquilo que a gente é. E foi dessa forma que o Access ele entrou na minha vida, junto com outras ferramentas, me levando para o meu estado natural daquilo que eu era. E não com... por isso, né, o livro que você está lendo, do Dr. Dan, Sendo Você e Mudando o Mundo, ali é cheio de técnicas e cheio de ferramentas, mas que te leva para onde? Para você. O teu estado natural daquilo que você é. Então, quando a gente desestrutura isso do esquema, né, porque isso é metafísica, isso é não sei o quê, mas é o que somos, o universo, a energia que está disponível para todos, ela é simples. E quando é justamente porque ela é simples que as pessoas, muitas vezes, não praticam ou não olham realmente com carinho para aquilo que ela está entregando, né? O pensamento positivo é fundamental, né? Eu vejo assim, todos os livros de autoajuda e todas as pessoas que fazem sucesso, aquela coisa da pessoa fala, né? Quem cedo madruga, né? Pessoas que têm essa prática do foco. A barra de Access, a gente dá isso, porque ela me trouxe um foco muito grande sobre coisas que eu precisava de foco. Então, a Adriana conseguiu despertar isso em mim, entendeu? Não que eu não tivesse, mas ela foi mais... Como eu estava passando por uma crise, quando fui nela, a gente ainda está em tratamento, eu e a Adriana, ela te faz despertar coisas, o trabalho da Adriana, que está dentro de cada um. É muito, muito mais fácil. Alguém falou assim, é tão simples, né? Essa simplicidade fala um pouco disso. Como é que a gente consegue descobrir essa coisa que é tão fácil que está dentro da gente que a gente não consegue olhar de fora, né? Porque a gente vive numa sociedade onde os modelos que a gente trouxe para a nossa vida, né, a gente não dá valor ao simples, né? As pessoas são palavras importantes, coisas elaboradas e tal. E essas ferramentas, elas são assim, te levam para aquele espaço de você reconhecer que tudo está em você. Quando a gente percebe, né, que nós somos feitos, né, dessa energia que compõe o todo e que tudo está em nós e que quando nós colocamos, né, as nossas escolhas, aquilo que a gente, né, almeja para a nossa vida, né, envolvida dentro desse campo energético, a gente começa a ser o co-criador da nossa realidade. E isso vai trazendo, quanto mais clareza e percepção daquilo que você tem a clareza para as suas escolhas. Para você perceber aonde você está com uma demanda energética que não está te levando a nada, aonde você está colocando energia, perdendo, porque a gente tem essas torneirinhas da gente que ficam abertas, né? Muitas vezes quando a gente fica, né, acha porque tem que funcionar. E se não tivesse, ok, porque talvez exista uma outra possibilidade que você não está percebendo, porque você está batendo cabeça que aquilo ali
tem que dar certo daquela maneira. Então, a gente, quando começa a correr as nossas barras, a gente se abre para um campo de perceber também as coisas que estão ao nosso redor. E isso também nos traz muito estado de presença e simplicidade daquilo que já está na gente. Alguém falou aqui uma coisa que eu achei muito interessante, não podemos colocar no outro que só nós sabemos, né? Que a Adriana falou. É verdade. O ditado que eu falei, que eu esqueci, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu sempre esqueço do ditado, vou pela metade. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente também achar que a nossa felicidade está no outro, né, Adriana? Acho que isso que é o grande problema também da humanidade, né? A gente achar que o outro é o nosso porto seguro, né? Esse porto seguro está dentro da gente. Tá tudo em nós. E quando a gente descobre isso, é tão revelador, é tão incrível que fala, meu Deus, você não vai conseguir mudar o outro, o outro não pode ser a pessoa que está vivendo com você, um relacionamento, um namoro, um casamento. Ele tem que ser o teu porto seguro, sim, mas a tua felicidade está aqui, cara. Ela está aqui, né? Você quer dividir com outra pessoa, ótimo, mas volta para você, que é tudo mais fácil, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, que as pessoas estão... O que mais deixou as pessoas angustiadas foi isso, não saber do amanhã, né? Eu acho que isso é que a barra de Access, eu acho que pode... Então, queria, para finalizar, que o Instagram vai fechar a gente aqui, queria agradecer a todas as pessoas que entraram, gente, e a Adriana vai finalizar aqui. Eu acho que... Adriana, fala um pouquinho, então, das pessoas... Olha o Thiagão aqui. Thiago, daqui a pouco a gente se encontra no Clubhouse. Então, eu queria que você falasse para as pessoas aqui, de novo, o Instagram, né? Como é que as pessoas podem acessar você e o teu trabalho, né? Coloca aqui, então, gente, as pessoas que trabalham com ela, para as pessoas, porque essa live é exatamente para isso, para as pessoas conhecerem o trabalho da Adriana, né? O que ela faz, a Calma é mais simples do que vocês imaginam, viu? É muito mais objetivo do que vocês imaginam esse trabalho da Adriana. Então, para finalizar, Adriana, fala um pouquinho. E, galera, coloca aqui de novo o Instagram dela, por favor. Então, pessoal, o pessoal aí estão colocando o meu Instagram, né? Essa técnica, tá? Como eu falei, o Access está presente no Brasil há mais de 5 anos. Somos mais de 20 mil praticantes do norte ao sul, ok? E agora, desde o ano passado, alguns cursos eles se tornaram também online, ok? Então, quem tiver interesse de aprender a técnica para poder praticar, pode ser como uma forma de trabalho, pode ser como autodesenvolvimento, pode ser para ajudar um filho, um marido, uma esposa, né? É para todo mundo, gente. Não existe um pré-requisito. Eu preciso ter essa característica para que eu possa aprender a técnica, ok? Ela é para todos. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar com vários cursos online, mas esses cursos, eles acontecem também de forma presencial, tá? Eu tenho um site, tá? Adriana Musitano, onde ali tem uma série de informações, e eu gosto sempre de dizer que o Access, ele inclusive tem vários estudos, né, com neurocientistas, onde a técnica, tá? Ela já está mais do que comprovada. O que te traz uma sessão de barras de Access, ela é equivalente, né, de repente, a 1h30 de meditação. Então, muitas vezes as pessoas optam por uma sessão de barras porque elas têm dificuldade de praticar meditação. Você é um praticante, Marcelo, você sabe que ficar mais do que 10, 15 minutos em meditação
bem duro. realmente é uma técnica, né? As pessoas que praticam a meditação é um caminhar. E quando você recebe uma sessão de barras, como eu falei, é equivalente, ok? A essa, digamos assim, essa tranquilidade mental que você pode ter após uma sessão, tá? Tô vendo aqui que a Simone, inclusive, ela é tradutora do Access, né? Ela já está no Access há mais tempo e semana que vem ela vai estar aqui no Rio de Janeiro comigo, fazendo todos os cursos juntos, né? Tô aqui contando as horas para ela chegar e ela botou uma coisa muito importante, tá, Marcelo? Que não tem contraindicação, tá? Sim, Portanto, sim. pessoas que têm marca-passo, pessoas que têm algum tipo de... não tem contraindicação. Portanto, é para todos, desde que escolham. Que esse é um poder poderoso que temos em nós, que muitos esquecem, né? Sim, que é o poder da escolha. É o poder da escolha que é o mais fundamental. Outra coisa, gente. Lembrei, 7 breves lições da física é um livro cinza do italiano, acho que é Calvati o nome dele. Covelli, enfim. 7 breves lições da física. O Mundo do Subconsciente, do Murphy. E os 2 livros que a Adriana me indicou, que é o Gênio Pessoal, não é isso? Isso. E o outro do Dan Hare, que é o... do poder subconsciente? Não. Não, do Dan Hare, do médico que você me indicou. Do Dr. Dan Hare, Sendo Você Mudando o Mundo. Sendo você, mudando o mundo. Sendo você. Incrível, gente. Então é isso. É isso. 7 breves lições da física. Incrível. É física quântica, gente. Esses livros aí que as pessoas estão escrevendo. Sendo Você, Gênio Pessoal, 7 breves lições da física, o poder do subconsciente, tá tudo lá. E o outro muito bacana também, que é o do Onde Existe Luz, do Yogananda, do Paranabashi Yogananda. E para quem busca uma linguagem fácil, eu super indico o Gênio Pessoal, viu? É uma linguagem para todo mundo. O mestre Jairo Carlos, realmente, ele conseguiu abordar tantas de uma maneira coisas clara, do nosso dia a dia, de uma forma leve. É o verdadeiro simples que a gente busca. Simples. É o simples. Tá tudo na gente. Tá tudo na gente, a gente vai ser feliz. E vamos passar por isso. Adriana, obrigado. Então, galera, todo mundo vai lá. Todo mundo vai lá, tá no Instagram da Adriana para conhecer o trabalho dela, quem puder, quem se interessar, porque realmente vocês vão ficar muito surpresos com como é que esse trabalho faz uma diferença. Tá me ajudando muito. Então eu falo, o que eu estou falando aqui é com propriedade, porque eu jamais vou falar uma coisa que eu não tenha vivido, né? Um achismo, né? Então, como eu vivi isso na pele, e realmente é muito doloroso, é uma coisa, o pânico e a crise de ansiedade não é uma coisa fácil. Só quem vive sabe realmente o que a gente passa, né, Adriana? É isso aí. Então, eu acho que a Adriana pode ajudar vocês, a quem tivesse... Eu vou salvar essa live aqui, então vocês podem ver depois nas redes sociais aí no meu Instagram, tá bom? Gratidão, Marcelo. Obrigada. Um beijo, minha querida. Que ficaram com a gente. Obrigado e um beijo. O autor Jairo Carlos está perguntando aqui, o que é o autor Jairo Carlos? É o Gênio Pessoal, não é isso? É o autor do Gênio Pessoal. É o autor do Gênio Pessoal, tá bom? Então, os 4 livros aí, relembrando, 7 breves lições da física, o mundo subconsciente, tem também Onde Existe Luz, do Yogananda, e os 2 que a Adriana falou, que é o do Gênio Pessoal, do Gênio Pessoal, mestre Jairo Carlos, e Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Hare. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vai dar certo. Podia terminar de forma melhor. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Gratidão. Gratidão, pessoal. Beijo a vocês. Beijo a vocês, gente. Beijo. Boa noite.